Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela. Minha terra. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Itajubá. A convite da Panorama FM, a gente ocupa esse espaço para trazer uma satisfação à sociedade, uma prestação de contas sobre o que a gente realiza lá na Prefeitura e, como de praxe, a gente traz alguém para falar do seu setor. Hoje a gente está aqui com o diretor da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a Jari, Wilson Farias. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes da Panorama FM. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para poder divulgar, para poder informar o cidadão itajubense. Perfeito. Wilson, a Jari é um órgão municipal, mas as pessoas já conhecem a Jari estadual também, de recursos de multas. Mas queria que você explicasse como é que funciona a Jari. As pessoas sabem que é onde as pessoas vão apresentar os recursos de multas, né? Mas queria que você detalhasse como é que acontece, como é que funciona o setor. A Jari, ela funciona desde o ano passado, né? 2013, ela foi instituída aqui no município de Itajubá. Ocasionalmente, por causa da municipalização do trânsito. Então, em 2012, Itajubá foi municipalizado o trânsito de Itajubá, sendo assim que a Polícia Militar, que é o órgão estadual, não podia mais fazer autuações de competência do município. Passou Itajubá a ser responsável por isso. Assim que Itajubá passa a ser responsável, do seu departamento de trânsito, fazer as autuações, nós temos também que dar a garantia legal para o cidadão que vai ser autuado de se defender. Então, é obrigatoriamente necessário que tenha a Jari funcionando, né? Então, para isso que foi instituída a Jari aqui no município de Itajubá, onde eu estou diretor. Perfeito. Wilson, mas aí você disse que aí o município passou a gerir né, o trânsito e a Polícia Militar não mais multaria. Mas aí houve um convênio com a Polícia Militar, então aí, para as pessoas entenderem, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal têm a prerrogativa de fazer as autuações. O que modifica, Alexandre, e aos nossos ouvintes da Panorama, é o seguinte: antes da municipalização do trânsito, toda e qualquer situação de auto de infração era feito vamos falar pelo português mais claro, pelo talão de multa da Polícia Militar. É um talão com numeração do Estado. Nós, no município, assim que foi feita a municipalização, foi liberada uma numeração para o município de Itajubá. No entanto, que não existe um outro número igual ao nosso em qualquer lugar do estado de Minas. É exclusivo de Itajubá. Sendo assim, a Polícia Militar, através de um convênio assinado, que antes do Tenente-Coronel Claudinei, era o Tenente-Coronel Alexandre Nocelli, que era o comandante do 56, do Batalhão de Polícia Militar de Itajubá, 56º, perdão. E foi assinado esse convênio para que a Polícia Militar, com seus policiais, pudesse pegar o nosso talão de multas e fazer as autuações do município. Não mais nas suas AITs, nos seus talões de multas, e sim no talão de multa do município. Então, a Polícia Militar está autorizada pelo município a usar os nossos talões, né, que é comandado pelo chefe da Patran, que é o Sargento Darinho. E assim eu municio eles, o Departamento de Trânsito municia eles com os nossos talões. Eles podem fazer as autuações municipais e continuam fazendo as autuações do âmbito estadual, que é documentação, né, irregularidade em placa de veículos, falta de habilitação, de competência do Estado. Isso eles continuam fazendo normalmente. Agora, estacionamento, cinto de segurança, falando em celular, eles fazem autuação com o talão de multa nosso, que é de competência do município. Perfeito. E as pessoas que eventualmente acharem que a multa não é cabível, tiver uma defesa plausível, então procuram o setor ajuda para interpor o recurso. O recurso. Lembrando que a nossa diretoria fica na Secretaria de Defesa Social, que é localizado na Praça do Florito 67. O telefone nosso lá é o 3692-1809. Nós funcionamos lá, Alexandre, das 8 às 5 da tarde, das 8 às 17, né? Sem horário para almoço, sem nada. Nós temos um revezamento das estagiárias lá na frente. Então, você que recebeu uma notificação de autuação na sua casa, do veículo seu, olhou, o veículo não está mais com você, ou então
você tenha alguma justificativa plausível para que você não, que aquela multa não está condizendo com aquilo que você realmente sabe, pode ir lá, recolhe os documentos, que tem que ter uma documentação necessária para que você entre com recurso. E aí nós vamos encaminhar esse recurso, vamos te ajudar a auxiliar a que você encaminhe esse recurso. Isso tem que ser presencialmente, a pessoa pode simplesmente fazer a defesa e postar no correio, por exemplo, pode postar no Itajubá, mas só se ela deixar lá, mas isso, pode também. Pode. O que acontece é que muitas das vezes, Alexandre, a pessoa perde o prazo, então ela manda pelo correio para falar que o correio atrasou. O que vale é o carimbo do correio, no dia da postagem. Eu tenho que respeitar aquele carimbo. Que vai por AR. Que vai por AR. Isso. Ela só recebe se alguém assinou o recebimento. Aí resta comprovada a data. Fica comprovada a data. Então, é muito difícil as pessoas... Eu acredito que em Itajubá ainda não aconteceu esse caso. Porque são pessoas realmente de bens e elas vão lá pessoalmente, pode falar com os nossos secretários, estão todos lá para instruir normalmente o trâmite legal de um recurso normal da Jari. E lembrando, né, assim, que recurso não é desculpa, né? Você pode falar assim, não, eu estava andando a 60 numa área de 30 porque eu estava levando alguém no hospital. Isso não é. Então chame uma ambulância, que é a ambulância que pode andar acima da velocidade permitida nos locais, porque ela tem sinalizador, sirene, enfim, né? Desculpa não é recurso, né? Tem que lembrar bem. Eu dei até agora há pouco uma outra entrevista e eu gosto sempre de mencionar esse detalhe. A pessoa chegou e falou assim, olha, eu queria entrar com recurso porque o meu carro não estava aqui nesta data e nesse horário que eu fui multado. Tudo bem, o senhor tem todo o direito. O senhor entra com a documentação do veículo, documentação do senhor, habilitação, o senhor assina, preenche, escreve à mão, próprio punho, o que o senhor está questionando que nós vamos avaliar. Realmente ele apresentou, além disso, da documentação, um envelope, um ticket do entrada de um shopping, uma cidade próxima, com a placa e o horário que ele estava no shopping. Então não tinha como ele estar, que ele estava realmente nesse shopping, porque no estacionamento ele emite o papelzinho, o comprovante que ele estava naquele local, e não tinha condição de estar aqui. Verificando, foi um erro na digitação. Então foi para a placa do carro dele, o carro dele realmente... Era o número 1, foi o número 2, era a letra R, foi a letra S. Foi um equívoco de informações, e aí a gente, automaticamente a junta reúne e determina o deferimento para o pedido que ele faz. Então, assim, mostrando que realmente nós estamos para ajudar o cidadão que realmente está sendo injustiçado. Agora, existem muitas desculpas, o Alexandre, a você que está me ouvindo hoje aqui pela Panorama. Pessoas que falam assim, mas eu parei, foi só 2 minutinhos irregular. Então, se infelizmente o agente realmente vê você fazendo a irregularidade, pode ser 30 segundos, 40 segundos, 2 minutinhos, 5 minutinhos. Existem muitas desculpas que eu parei paralelo na frente à farmácia porque eu precisava comprar um remédio que minha mãe estava passando muito mal. Desculpa, não é recurso. Não é recurso. O recurso é quando você está fundamentado. Exemplo, a pessoa fala assim, olha, meu carro está parado porque eu tenho fotografia do meu carro em tal lugar, assim, nesse exato momento. Nós vamos analisar e se tiver realmente comprovado, nós vamos fazer o deferimento. Mas assim, lembrando mais uma vez a sua palavra, né, que foi pertinente, porque eu nunca usei esse tipo de frase, mas desculpa não é recurso. Wilson, e a questão do idoso e do deficiente? Idoso e deficiente só pode parar nas vagas destinadas a ele se tiver o cartão. O cartão é lá no setor também, né? Na Detranit, mas nós encaminhamos também para o Departamento de Trânsito de Itajubá. O que acontece é assim, Alexandre e a você, ouvinte da Panorama. As vagas disponíveis no centro da cidade, elas são contadas. E 5% é obrigatoriedade do município disponibilizar para deficiente idoso, para 5% para a vaga de idoso e 3% para a vaga de deficiente físico. Isso aí é lei. O CONTRAN, que rege as leis de trânsito, obriga ao município contar as suas vagas e determinar 5% para a vaga de idoso e 3% para o deficiente físico. Lógico, quem olha e fala assim, pô, mas tem pouca vaga, tem muito idoso para pouca vaga. Concordamos, mas assim, é o que nós podemos fazer. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Estamos melhorando na administração, pensando em melhorar mais essas vagas. Mas infelizmente nós sofremos um colapso de trânsito aqui, porque temos 55 mil carros circulando durante o dia.
em Itajubá. Que é a frota de Itajubá e mais da freguesia, que a gente chama, que são os municípios do entorno. Que vem aqui para trabalhar, fazer sua compra, estudar, e fora os que tem que passar da Fernão Dias para a Dutra, que passam no meio do nosso município. Perfeito. Wilson, só para sim. concluir, perdão, Alexandre, e quem quiser fazer esse tipo de carteira para idoso e deficiente físico, ele tem que encaminhar o Detranit, que é também lá na Praça do Folheto 67, e pode procurar lá o pessoal do Departamento de Trânsito para fazer. Se o idoso ou deficiente físico não puder ir, uma pessoa pode tirar o xerox da documentação e lá se informar. O telefone é 3692-1896. Pode ligar, perguntar que documentação tem que tirar para poder fazer esse cartão, porque é obrigatório o idoso ou deficiente físico estar junto no carro e a documentação visível no painel. Perfeito. Se a gente volta daqui a pouquinho, vai para o intervalinho. Você falou que contou os vagas sobre a limitação. Se o cara parar errado aqui, pode ser multado também. Deve ser multado. Né? O cara está ocupando vaga errada. E falar da questão. Oi. Desculpa, eu atrapalhei você, mas é o seguinte, quando você estiver entrevistando, se quiser, tipo, encerrar aquele assunto e chamar o break por sua conta, você, vou voltar com outro assunto depois do break, se achar melhor, você pode... Não, tranquilo, mas agora ele estava encerrando e aí depois eu vou... mas você presta atenção, eu não te falei ainda, mas você acha interessante fazer um break para depois voltar com um assunto diferente, você pode, você só me faz um sinal que a gente entra com o break. Você não precisa esperar eu. Isso para ficar... entendi. Antes de começar o suar assunto, melhor. eu já chamo o break antes e você me Ele sabia que ele está encerrando o assunto, já foi uns 10 minutos de entrevista, acho que eu vou puxar esse assunto depois do break. Você já pode... não precisa esperar eu falar. Porque senão, de repente, se você quer entrar no assunto que é mais extenso um pouco, aí eu vou e peço para você tocar o break e acaba te atrapalhando. Tá bom? Beleza. Aí fica o seu critério, o jeito que achar melhor. Podia falar um pouquinho de Zona Azul também. Não é minha competência. Não é minha competência. Mas se quiser mencionar aí, eu acredito que... Porque eu não vejo nada disso. Quem faz isso é o Departamento de Trânsito. É o Renato que é responsável. Aí vai... Igual hoje de manhã lá na Rádio Jubal, o cara que não vai estar... Mas é só citar, assim, que tipo, o problema das vagas é melhorar. Eles estão fazendo já um estudo, já está quase finalizando. É para fazer carga e descarga em Zona Azul. A lei já está pronta lá para ser votada na Câmara Municipal. Já está encaminhando para se finalizar isso aí. Mas eu, infelizmente, eu não tenho contato com esse tipo de coisa. Eu vi no Facebook a homenagem viva para os participantes do Led Zeppelin, você viu? Com participante? Não, sabe, eles fizeram uma homenagem viva para os participantes da banda Led Zeppelin. Não cheguei a... Barack Obama. Nossa, o cara canta a música, está aqui no meu Facebook. Foi quando isso? Acho que foi semana passada. Coisa mais linda do mundo, cara. Os caras vão chorar, cara, de ver a música desse cara. O pessoal cantando, tem uma orquestra, tem um monte de coisa. Que legal, hein? Pô, os caras da banda estavam lá. Pra eles, homenagem pra eles. Olha que legal. Deve ter no YouTube, né? Aqui, ó. Kennedy Center Opera House. Aí tem homenagem à banda Led Zeppelin. Os quatro, né? Depois eu vou dar uma pesquisada no YouTube. Bom, voltamos aqui conversando com o diretor da Jari, Wilson Farias. Wilson, a gente estava falando sobre as vagas de idosos, deficientes. Então, às vezes a pessoa é idoso, para na vaga de idoso, mas ainda não tirou a carteirinha, ela pode ser multada e não há recurso que faça ela rever essa multa, né? Porque ela tem que ter a carteirinha. Ela é de graça, ela é franqueada a todos que têm mais de 60 anos, mas a pessoa tem que ir lá e fazer a carteirinha. Né? Tem que fazer lá e assim, muitas das vezes está acontecendo demais, mas graças a Deus acontece o bom senso do agente, do policial que está na hora no local.
né? Ele vê que a pessoa de idade, muitas das vezes ele não tem o cartão porque não sabia, não tem conhecimento, ou então assim, esqueceu, desceu com a cabeça preocupada no que ia fazer, esqueceu de colocar a carteirinha. Então eu reforço mais uma vez aqui, para que você que já tem a carteirinha de idoso, de deficiente físico, que deixe no painel visível do lado do motorista, ou então no painel, né, para que o agente de trânsito, o guarda municipal ou então a polícia militar passe e identifique realmente aquele cartão. Lembrando que esse cartão não tem a obrigatoriedade do idoso estar dirigindo, mas ele tem que estar presente no veículo. É a mesma coisa do deficiente. Tem deficientes que o carro é dele ou da família para transportar ele. Mesmo que ele não dirija. Mas eles têm que estar presentes no local. Porque muitas das vezes o filho pega o carro do pai e para estacionar põe o cartão de idoso. Se o idoso não estiver presente, ele é multado e poderá ser até processado por usar um documento falso. Falsidade ideológica. Exatamente. Então, muitas das vezes, a gente pede, pelo amor de Deus, não pare numa vaga que não é sua. Por favor. Porque você pode estar impedindo o direito de um outro idoso estar parando naquela vaga. Né? Porque um dia eu serei idoso, espero chegar lá. Né? E gostaria muito que o meu direito de estacionar seja preservado. Certo. Wilson, outra coisa também que eu me remeteu aqui, eu lembrei que você estava falando que a prefeitura tem contadas as vagas do centro da cidade, e elas, a maioria, são delimitadas com marcações no chão. E se a pessoa parar torto, invadindo, ocupando duas vagas, invadindo essa delimitação, ela pode ser multada? Não, isso aí ela infringe parar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização. A sinalização no chão dá uma vaga um pouquinho maior que um carro. Você pode perceber que quando você para numa vaga, que ela é delimitada para o espaço do veículo, ela é um pouquinho maior, para que você possa fazer a manobra para poder sair da vaga. Então, aquilo lá é delimitado para o seu carro. Se você parar com a roda traseira passando para a outra vaga, você está invadindo a outra vaga. Então, assim, você está sendo autuado pelo Código 55411, que é o estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização. Então, são 3 pontos e R$ 56,00 de multa se você pagar com desconto, senão é R$ 68,10. Então, você chegou, viu alguém já invadindo a vaga, pule uma vaga, não estaciona de trás fazendo isso, senão vai multar a fila inteira. Porque daí vira um efeito dominó, né, Alexandre? Aí você para errado, outro para errado, outro para errado, outro para errado, e aí sempre a justificativa assim, então por que o outro parou então? Por que você não multa o outro? Né? E muitas das vezes o cara já está até multado. Então evitar, ter atenção, como estacionar, exemplo, muitas das vezes a vaga não cabe, ele larga uma traseira em cima da faixa de pedestre. Ah, mas foi só 5% que eu parei em cima da faixa. Para começar, o erro é 0%. Teve 1%, teve a falha. Então nós não contamos porcentagem, nós contamos a falha. Foi detectado que está pegando a faixa, não era para pegar. Exato. E tem coisas também que não são sinalizadas, mas, por exemplo, se você parar a menos de uma certa distância da esquina, mesmo que não tenha delimitação, você está infringindo uma lei também. Isso. 5 metros, né? É a mesma coisa da rotatória. Muitas rotatórias não têm o triângulo de preferência, mas quem inicia a rotatória tem preferência. Né? Então não precisa especificar numa placa lá, né? Não precisa você colocar numa placa, olha, se você começar, você tem a preferência. Se o outro começar, dê a preferência. Não. Sempre tem um triangulinho antes, mas no meio da rotatória não tem. Então, se você começou a iniciar, a preferência é sua. Então, muitas coisas, Alexandre, no trânsito, estão começando agora, porque Itajubá está pouco, está recente ainda, essa cobrança um pouco melhor. Nós temos excelentes motoristas em Itajubá, apesar do trânsito ser esse trânsito ainda está sobrecarregado, mas a administração está buscando alternativas para que melhore. Né? O interessante é que as pessoas itajubenses, elas se conscientizam muito rápido. Né? Graças a Deus nós temos a maioria colaborando com o trânsito de Itajubá. Né? Temos alguns infratores que ainda estão arredios ao Código de Trânsito Brasileiro, que já faz no Brasil inteiro, e agora em Itajubá nós estamos exigindo. Né? Mas assim, a grande maioria ainda dirige bem. Né? E é importante a gente citar um exemplo aqui, que Itajubá ainda tem um trânsito bom. Porque outro dia tem uma colega nova no trabalho, ela disse: o que eu gosto aqui em Itajubá, ela é do Rio, é que eu consigo chegar onde eu quero em 5 minutos. Quer dizer, guardar, depende do lugar que você está, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você consegue chegar com rapidez, você não precisa sair com muita antecedência. Com certeza. Obviamente que a gente tem que sempre melhorar, mas ainda o trânsito de Itajubá ainda permite que a gente tem uma certa tranquilidade. Né? Então, e falando de trânsito também, né, não é a minha área,
área, né, mas hoje eu escutei o pronunciamento do prefeito municipal, o Rodrigo, falando da modificação que vai ter que ser feita na ponte Tanqueiro de Almeida Neves, né, na ponte da avenida. Ele vai fazer uma interrupção nela, né, para que possa fazer uma passarela ao lado, para os pedestres passarem ao lado, as bicicletas passarem onde que os pedestres passam e somente os carros passarem ali, porque ali estava sendo um índice muito acidente, né, de atropelamento e morte, né, como já tivemos companheiros nossos amigos que já perderam o filho lá, né, um tempo atrás, devido àquele estreitamento da ponte. Então vai haver uma reforma na ponte Tancredo de Almeida Neves, o prefeito falou hoje numa outra rádio, né, e eu estou reforçando aqui porque vai haver um transtorno por causa desta modificação que vai ter que ser feita mas vai ser no máximo uns 30 a 45 dias. Então eu peço a colaboração daqui, em nome também do Departamento de Trânsito do Prefeito Municipal, ao cargo onde eu ocupo não está ligado diretamente, mas indiretamente já estou avisando, né, que hoje ele mencionou na outra rádio que vai haver essa interrupção da ponte Tancredo de Almeida Neves. A data ainda está para vir, mas é bem breve. Felizmente a gente já tem a outra ponte da Boa Vista, que ainda tem um probleminha ali junto à BR na hora de sair ali, mas com certeza vai ter uma sinalização, uma presença ali da polícia e da Guarda Municipal nesse período para facilitar que o tráfego vai ser maior ali em virtude da interrupção. Exatamente, né? Mas lembrando que isso tudo, o prefeito, né, a administração do Rodrigo está preocupada também com as vidas, né, que estão sendo pessoas que estão sendo lesadas, machucadas, até morte ali naquela ponte, porque o alto risco dela de perigo de vida. Não, ali é muito estreito realmente quando cruza dois caminhões de ônibus ali, enfim, né? Ali, ele raspa uma pessoa que está passando no passeio. Ali é complicado. Então a administração está vendo também por esse lado e vai medir esforço para que isso aconteça. Isso, para que as pessoas entendam, onde hoje toda a ponte vai ser pista de rolamento. Então isso. Onde passa pedestre, passa carro, vai ser tudo pista de rolamento, vão ser colocadas longarinas, né, de aço, laterais, fazendo duas passarelas ao lado, então que vão ser acopladas na ponte. Bastante espaço na ponte. Bastante espaço na ponte para que possa também dar a garantia, né, e a segurança, principalmente para o pedestre. Perfeito. E as alterações do trânsito já estão previstas, os desvios, com certeza, né? E lembrando também, você perguntou uma coisa aí, né, nós estávamos conversando em off, né, Alexandre? Não quero nem tomar a frente, né, das perguntas, mas a gente estava conversando sobre zoneamento azul, né? Eu também tenho algumas novidades, porque eu trabalho junto no departamento, sempre estou ali convivendo, né, e já existe um trâmite que acredito eu que já está nas finalizações na Câmara Municipal da Zona Azul e do estacionamento de carga e descarga. Então, isso aí o Renato, que é o diretor de trânsito, Renato Moraes, ele pode falar com mais propriedade, mas aqui antemão já antecipo, que já está finalizando isso para que isso aconteça em Itajubá. Isso aí vai dar um grande salto no nosso trânsito, vai melhorar demais as nossas dificuldades para que nós podemos começar a organizar, né, a vinda e ida dos nossos motoristas e o nosso estacionamento também. Isso que você falou vem em encontro do que outro dia o prefeito estava comentando comigo também a respeito das passarelas que vão ser construídas ao longo do Sapucaí, que serão 4. Então, já que os motoristas deixarão mais os carros em casa à medida que vão ter que pagar para estacionar, e aí pesa um pouquinho, eles vão ter mais facilidades para se deslocar, porque hoje a pessoa para qualquer lugar, faz o caminho de carro, ele tem que ir até a ponte e voltar, e a pé ele vai traçar uma linha reta, vai ficar bem mais próximo, aproximar as avenidas, enfim, as ruas, os locais. Eu acredito demais que vai desafogar, porque hoje se eu sair a pé, eu tenho que fazer o mesmo caminho que o carro faz, se eu quiser passar de um lado, porque nós temos um rio que corta pela metade a nossa cidade. Então algumas coisas eu quero fazer lá na Paulo Queradia, e eu moro no centro da cidade, eu tenho que atravessar o rio, né? E eu tenho que fazer o mesmo caminho que o veículo faz. Então a intenção nossa da prefeitura é facilitar esse caminho, esse inda e vinda. Eu preciso andar menos. Incentivando a andar de a pé de bicicleta, ou então um transporte coletivo, né? Porque os veículos, muitas das vezes, eu moro pertinho, mas o costume, o hábito meu, eu saio de veículo. Eu pego meu carro e saio. Certo. Wilson, voltando à questão de multa e tal, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, mas o guarda municipal,
ele multa, mas ele não fotografou. Como assim ele multou? E como é que ele prova que ele multou? Aí é importante a gente explicar para as pessoas que o guarda municipal tem fé pública. Não, tem fé pública. Esse é o termo, sabe? Fé pública, ele tem fé pública. Na verdade, o Alexander, muitas pessoas, poucas pessoas, mas muito questionamento em relação à abordagem. Né? Há uns anos atrás, o Código de Trânsito Brasileiro ele não especificava. Então, o que ele fazia? Mandava parar para que você se regulamentasse de acordo com o código que está mandando, e aí sim ele te liberava para você continuar a seguir o seu caminho. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro já fez algumas modificações, né? Então, assim, existem algumas necessidades que são feitas na hora da abordagem, algumas não. Exemplo, você está vindo sem cinto numa rua que é mão única. Eu vou parar você para você colocar o cinto e eu tiro o direito de ir e vir do cara que está vindo atrás, porque ele não vai ficar esperando você ter que pôr o cinto. E a obrigatoriedade é de você ter que pôr o cinto, não o guarda ter que te avisar. Né? Porque você para sair... Se ele flagrou você acabou falando no celular ou sem cinto, ele multa sem ter... Não precisa ter abordagem. Parar para falar, você está sendo multado. Não tem a necessidade de abordagem mais. O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro nesse sentido. Perfeito. Nós estamos encerrando aqui o nosso tempo. Queria agradecer ao Wilson. Eu agradeço demais e obrigado pelo convite, né? Lembrando que nós estamos à disposição. Antes de mais nada, queria mandar um abraço para o meu secretário, Nilton Gonçalves, o pessoal, todo mundo lá do Departamento da Defesa Social. Mandar um abraço aí a todos os cidadãos de Itajubá. Falar que nós estamos de braço aberto. Qualquer dúvida, pode procurar as meninas lá, se eu estiver lá, porque eu estou viajando para fazer algumas melhorias na diretoria. Então, mas eu sempre estou lá, das 8 às 5 da tarde. Pode procurar a gente para tirar dúvidas e para como fazer o encaminhamento do recurso. Muito obrigado, agradeço demais a possibilidade da Panorama de estar abrindo esse espaço para nós. Perfeito. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível no canal da Prefeitura, no YouTube, mais informações também no site da Prefeitura e no Twitter. E se vocês me permitem, Itajubá é uma cidade que me acolheu de braços abertos, eu sou muito grato a Itajubá. Me considero itajubense também, mas hoje é aniversário da minha terrinha querida, queria mandar os parabéns para meus conterrâneos ourenses, parabéns Conceição dos Ouros. Obrigado, boa tarde a todos. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.